Nesse terceiro exemplo, a gente vai trabalhar com o seguinte objetivo: verificar se as crianças gostaram mais ou menos de ciências após as aulas durante a escola de verão no laboratório, ok? Então, eu tenho os seguintes dados brutos, que são pequenos, mas só para ver como qualquer tipo de gráfico a gente pode trabalhar, mesmo que eu tenha dados pequenos, dados grandes e assim por diante. Eu tenho uma seleção aqui que os alunos respondiam se as aulas de ciência eram sem graça, não eram legais, ok, eram interessantes ou muito legais. E aí eu tenho aqui os alunos antes, eles responderam, antes da aula de laboratório na escola de verão, e depois, ok? Eu plotei esses dois gráficos aqui, antes e depois, certo? Esses são dois gráficos gerados, né, pela planilha automaticamente. Vamos começar a trabalhar com eles. Primeira questão é o gráfico de pizza, né? Nunca é recomendado para coisa nenhuma. Não é fácil de fazer comparações, idealmente o melhor é utilizar o gráfico de barra, seja ele horizontal ou coluna. Vamos trabalhar com coluna aqui, tá? Antes do laboratório em azul, depois do laboratório em vermelho. Então, sem graça, veja que não houve uma grande diferença. Não é legal, não houve uma grande diferença. O ok teve uma queda vertiginosa, que é um, você poderia olhar e se assustar, bah, mas então piorou o negócio. E o interessante, mas aí é que tá, aumentou e o muito legal aumentou. Então, o que que isso implica? O que que parece aqui? Que as crianças que achavam ou simplesmente ok, depois das aulas de laboratório, começaram a se interessar bem mais pela aula de ciência, certo? Não houve muita diferença aquelas que não tinham interesse, mas as que tinham pequeno interesse se mostraram muito mais interessados após o laboratório. É o que a gente consegue deduzir a partir desse gráfico aqui. Então vamos começar a fazer um design para deixar ele mais interessante de ver. Primeiramente, não a inserção dos rótulos dos eixos e a escolha de cores mais condizentes. Como o que interessa é o depois, eu deixei ela mais escura, tá? E o antes do laboratório mais claro, tá? A cor aqui, você pode escolher o que quiser. Então eu tenho aqui percentagem, já botei o rótulo. Eu botei aqui os rótulos que eu tenho aqui, né? Sem graça, não é legal, ok, interessante, muito local. E os dois, antes do laboratório, o cinza, e os dois depois do laboratório, o azul. Também posso fazer uma outra questão. Os dados que realmente me interessam, como a gente percebeu, são das colunas interessante e muito legal. Esses dois é que tiveram o crescimento impressionante. Então a gente pode também fazer esse tipo de situação aqui. Diminuir a cor aqui do sem graça, não é legal, ok, para focar nessas duas partes do gráfico aqui que realmente mais interessa. Então fica mais destacada aqui porque eu quero é trazer destaque para aqui. Olha, o interessante, muito legal, teve essa grande aumento aqui. Por fim, eu preciso ainda botar o título, né, do gráfico, a fonte, que é os autores, né, os próprios autores que pegaram, e um texto explicativo. Isso é bem comum colocar em gráficos um texto explicativo, principalmente para enfatizar o que a gente quer dizer. Veja, após as aulas do laboratório, um número maior de crianças achava ciências interessante ou muito legal. E ainda coloquei os números aqui para facilitar a leitura, certo? Então esse seria um gráfico que eu acharia bastante correto, bem desenhado, para a história que eu quero contar, que é as aulas de laboratório incrementaram o interesse das crianças. Vejam aqui o meu gráfico, esse seria, vamos partir desse aqui também, esses seriam os originais, para esse aqui. Claramente esse gráfico aqui, ele é mais fácil de ler, ele tem uma história mais interessante e ele chama muito mais atenção, ok?